Olá, amigos, irmãos, paz seja convosco. É um prazer estar aqui para mais uma vez aprender da palavra de Deus neste momento com vocês. Eu aqui, vocês aí, mas em breve estaremos juntos presencialmente, onde vocês terão oportunidade de tirar as dúvidas pessoalmente e onde nós estaremos ali desfrutando da companhia de todos. Vamos iniciar a aula agradecendo a Deus por esta oportunidade. Amado Deus, somos-te gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui vivos na tua presença para aprender da tua palavra. Que o teu Santo Espírito venha nos dirigir, dar-nos entendimento, para que possamos compreender a tua palavra como ela deve ser compreendida. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre um assunto interessante hoje. Aliás, só falamos sobre assuntos interessantes. São interessantes para mim. Alguns podem não achar tão interessantes, mas são. Hoje falaremos sobre casamento. Que tipo de casamento? Um casamento específico. O casamento de Jesus. Talvez você já me pergunte: e Jesus casou? Não, eu não disse que Jesus já casou. Nós falaremos sobre o casamento dele, o casamento que haverá em breve. Vamos sobre esse casamento falar o quê? Falaremos, depois de uma introdução, com quem Jesus vai se casar. O casamento pode não ser o que você pensa. Falaremos sobre alguns aspectos legais do casamento e uma conclusão. Por aspectos legais do casamento, são aspectos do casamento que estão escritos na lei, que diz como um casamento deve ser feito. Você sabe como um casamento deve ser feito? Tem certeza disso? Você já procurou lá no site do Planalto, entrar no Código Civil e lê-lo nos artigos, pelo menos, que falam acerca do casamento? Então, vamos mergulhar em alguns desses artigos e não mergulhar por mergulhar nos artigos, mas aprender o que eles trazem de informação e estão relacionados com o casamento de Jesus. Sim, o casamento civil, do qual nós vamos falar, relacionados ao casamento de Jesus. Seguindo, quero ler com vocês Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Aí na tela para você acompanhar. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29. Lemos o primeiro versículo em Apocalipse e o segundo versículo do Evangelho de João. O Apocalipse fala que são vindas as bodas do Cordeiro. Boda significa casamento. Quando eu digo as bodas, eu estou me referindo tanto ao casamento, ou também posso me referir à celebração, à festa do casamento. João Batista, ele diz quem é esse Cordeiro. Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Se as bodas são do Cordeiro, as bodas são de Jesus. Se o casamento é do Cordeiro, o casamento é de Jesus. E com quem Jesus vai se casar? Veremos aqui. Uns já sabem, mas vamos buscar na palavra de Deus. Algumas vezes nos acostumamos com algumas palavras e frases e nos descuidamos de seu real significado e da grandeza de alguma delas. Casamento é uma dessas palavras. Casamento é algo relativamente comum, algo que se tem conhecimento do significado, ainda que de maneira vaga, desde a mais tenra idade até, enfim, até a morte.
sabemos o que é casamento. Alguns um pouco mais profundamente, outros de maneira mais superficial. E a aula de hoje vai ser para focar alguns aspectos do casamento aqui na nossa pátria, no nosso país, e em que ele tem de semelhante ao casamento do Cordeiro, ao casamento de Jesus. Jesus usou certa vez a figura do casamento para falar de sua vinda. Isso ficou registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Ali Jesus fala das 10 virgens loucas e das 10 virgens prudentes. Nós vamos utilizar a figura de um casamento também, mas de um casamento nos moldes do direito brasileiro. Vamos ver alguns aspectos do casamento. Parece fácil? Será? Será que é fácil? O que é fácil? Vamos comparar, fazer algumas comparações, fazer uma analogia. Vamos verificar o que a lei diz sobre o casamento e se aquilo se aplica, e se aplica daquela forma, se é semelhante, ou se o casamento de Jesus vai ser diferente daquilo. A Bíblia nos diz como que é o casamento de Cristo. Nós vamos ver na lei se a lei que rege a forma de serem feitos os casamentos é semelhante a isso. Eu acho interessante. Vamos começar vendo com quem Jesus vai se casar. O que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar alguns aspectos do casamento em nosso país, já falamos sobre isso, ao casamento de Jesus com a sua noiva, a igreja. Pronto, você já sabe com quem Jesus vai se casar. Com a igreja. E quem é a igreja? A igreja é o conjunto de pessoas que decidiu, livre e espontaneamente, casar-se com ele. Explico. Todos aqueles que decidiram agradar a Deus, fazer aquilo que Ele quer que façamos, abandonando a vida de pecado. Por pecado, entenda aquilo que nos causa prejuízo à existência, aquilo que não nos dá uma boa colheita, aquilo que nos é prejudicial. Abrindo um parênteses aqui. Deus nos proíbe de pecar. Deus diz para que nós não pequemos. Qual o propósito Deus faz isso? Nos preservar. Deus não nos proíbe de fazer coisas que sejam boas para a nossa saúde, para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Ele nunca nos proibiu disso. Ele simplesmente externou a tristeza que ele sente e disse que nós não deveríamos agir de determinadas maneiras, mas não porque ele queira que nós deixemos de desfrutar de alguns prazeres dessa vida. É porque esses prazeres vão nos causar um prejuízo muito maior do que a satisfação por ter desfrutado deles. Então, já sabemos que a igreja é o grupo de pessoas que decidiu abandonar a prática de algumas coisas para fazer outras mais saudáveis, melhores e que agradam a Deus. Então, já falamos que vamos fazer uma comparação entre alguns artigos do Código Civil, da lei, com o casamento de Jesus. O Código Civil brasileiro, ele diz no livro 4, título 1, subtítulo 1, capítulo 1, as disposições gerais do casamento. Sim, você se casou de acordo com uma lei. Talvez você diga, eu fui no cartório, assinei um papel e falei sim. Casamento é mais que isso, eu vou ter que te falar e você vai aprender isso se você continuar me ouvindo aqui. Casamento não é só assinar um papel, falar sim e levar a esposa em uma viagem inesquecível, que também alguns chamam de lua de mel. Então, vamos prosseguir e ver o que foi que você fez. Jamais eu falaria a besteira que você fez. Não, casamento não é besteira.
Aliás, uma palavra aos jovens: aproveitem a vida, porque um dia vocês resolverem casar, saibam de uma coisa: é melhor ainda. Então, aproveite, porque o proveito maior é depois. Pelo menos assim eu penso. Não fiquem aborrecidos comigo, mas definição de casamento, de acordo com o Código Civil, ela pode ser extraída dessa forma. Se você ainda não casou, não desista de casar por causa dessa definição. Ela não é exigida, tá bem? Vamos lá. Casamento é o instituto civil por meio do qual, atendidas as solenidades legais, são habilitação, celebração e registro, estabelece entre duas pessoas a comunhão plena de vida em família, com base na igualdade de direitos e deveres, vinculando os cônjuges mutuamente como consortes e companheiros entre si, responsáveis pelos encargos da família. Agora é a hora que você diz misericórdia. Bom, mas casamento é isso daí. Casamento é uma instituição, também um contrato. Alguns dizem que é um contrato. Assina um documento onde são estabelecidas algumas regras sobre o que você tem que fazer, o que não pode fazer. Alguns dizem que o casamento é uma instituição sagrada. O que seria uma instituição? Seria, de uma maneira resumida, um acordo, mas que não dependesse única e exclusivamente da vontade das partes envolvidas, mas que houvesse um elemento externo, uma lei que dissesse como que aquilo deveria ser feito. Isso seria uma instituição, grosso modo. Um contrato diferente, um contrato que tem que se submeter a determinadas regras. Por isso, outros ainda acham que o casamento é uma mistura de contrato com instituição. Enfim, a natureza disso, a essência do casamento, ela tem um pouco de um contrato, que é um acordo de vontade, o noivo e a noiva, e também uma instituição, porque seguem regras pré-estabelecidas e ficaram registradas, no nosso caso, no Código Civil. Vamos ver alguns artigos e vamos ver em que isso pode ser aplicado ao casamento de Jesus. O que é o casamento de Jesus? É a volta de Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja. Lembre sempre disso. O casamento de Jesus ocorrerá quando ele voltar a essa terra e nas nuvens nós o encontrarmos. Vamos prosseguir. Artigo 1511 do Código Civil. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Ou seja, não existe casamento sem comunhão, sem aquela sintonia de sentimentos, de ações, sem identificação. Em azul é o comentário que eu escrevi. Em branco está escrito o que diz o Código Civil. Eu quero chamar a atenção aqui, eu acho interessante e bem se aplica também ao casamento de Jesus com a sua igreja, é que no casamento tem que haver comunhão. O casamento é um marco, ele estabelece a comunhão plena. Antes do casamento não há comunhão plena. Você que se casou não teve uma comunhão plena de vida, ou pelo menos não deveria ter tido uma comunhão plena antes do casamento. Após o casamento é que existe a plena comunhão. Antes do casamento não há comunhão, mas não de maneira plena. Antes do casamento você não conhece totalmente a sua esposa, fisicamente, emocionalmente, você não conhece. Após o casamento, pelo menos fisicamente você conhece. Emocionalmente ainda vai algum tempo,
mais a tendência é você conhecer mais e mais a cada dia. Com Cristo não vai ser diferente. Temos alguma comunhão com Ele? Sim, mas a comunhão plena com Ele é só depois do casamento. E o casamento quando será? Quando Ele voltar para levar aqueles que o aguardam e procuram andar já em comunhão com Ele. A comunhão plena, ela ocorrerá após o casamento, mas antes do casamento também existe comunhão, porque senão não há sentido casar. Se as partes não concordam uma com a outra, não faz sentido falar em estabelecer uma plena comunhão, porque nem comunhão houve. Vamos prosseguir? O que a lei ainda diz que nós podemos aplicar ao casamento de Jesus? É defeso. Quando se diz é defeso, significa que é proibido. Olha só que interessante. É defeso ou é proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão devida instituída pela família. Ou seja, a lei proíbe ficar dando palpite na vida dos outros. Interessante. A própria lei proíbe o governo ou quem quer que seja, qualquer organização governamental ou não, a lei proíbe o vizinho de dar palpite na família dos outros. Sim, não diz isso, mas a lei diz que você não deve dar palpite em como o teu vizinho deve criar o filho dele. Você é proibido por lei. Se você for procurado pelo teu vizinho, oriente de acordo com a lei e principalmente de acordo com a palavra de Deus. Mas eu costumo aplicar um princípio na minha vida sobre dar opiniões. Geralmente eu dou opinião em duas situações: quando me pedem ou quando delas depende a vida de alguém. Fora isso, eu me policio para não dar a minha opinião, não sugerir, não interferir na vida das pessoas, porque a lei e a Bíblia também nos orienta a fazer isso. Já ouviu aquele ditado, em boca fechada não entra mosquito? Então, coloque em prática e você vai ver de quanto aborrecimento você vai ter se livrado. Então, se as pessoas querem dizer que você tem que servir a Deus assim ou assado, olha, irmão, talvez alguém te diga, não usa camisa dessa cor, não usa camisa vermelha. Vermelho significa o mal. Ou não use camisa verde, porque verde não é de Deus. São coisas absurdas que muitas vezes as pessoas falam. Da mesma forma no casamento. A lei diz quem você deve ouvir no casamento civil. A Bíblia diz quem você deve ouvir com um casamento espiritual que está marcado para você ter com Jesus. Vamos prosseguir e vai ficar mais claro isso. Não devemos ouvir a toda a voz que nos chega ao ouvido, de maneira nenhuma. Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Enfim, não existe casamento sem vontade de casar-se. Não existe casamento sem vontade de se casar. Nem o noivo sai arrastando a noiva para o registro civil para que ela assine o papel de casamento com ele. Nem o noivo sai arrastando uma noiva para a igreja, depois de tê-la obrigado a assinar lá no registro civil, para que ela oficialize a parte religiosa, embora a lei não diga que haja necessidade dessa parte religiosa. É um costume. Eu casei no civil, no religioso, como é dito, e
Não é pecado fazer isso, certo? Mas se você casou só no civil, o casamento é válido também. Mas procure o pastor da sua igreja, agradeça a Deus, presente a tua união a Deus, receba a oração pela tua união. Oração nunca fez mal para ninguém, sabia? Aproveite. Que seja mais um motivo para pedir oração e Deus com certeza vai abençoar teu casamento. Quero falar aqui sobre o que alguns dizem, que Deus é perverso e como um Deus que se diz de amor, como na verdade é, tem coragem de mandar alguém para o inferno. Na verdade, Deus não manda as pessoas para o inferno, as pessoas escolhem ir para o inferno. Se você não aceita se casar com uma pessoa, você acha justo que aquela pessoa te leve à força para a casa dela? Não, não é? Então, como que uma pessoa se recusa a andar em comunhão com Deus, em procurar fazer a vontade de Deus, não quer saber das coisas de Deus, opta para ir para o outro lado? Como que Deus poderia ser perverso para segurar no braço dessa pessoa e, contra a vontade dela, arrastá-la para a casa dele? Deus não faz isso, Deus deixou o livre-arbítrio. Então, pense bem, será que aquela pessoa que sabe que Deus está de braços abertos, que Jesus morreu por ela, aquela pessoa que não quer saber dele, você acharia justo Deus pegar e levá-la para o céu, ao invés de deixá-la no inferno junto com os companheiros dela e com aquele que aquela pessoa serviu em vida? Não veja isso como crueldade da parte de Deus, mas como uma bondade em te dar liberdade para escolher. Enfim, resumindo, não existe casamento sem vontade. Se você não declarar a tua vontade, se você não manifestar a tua vontade perante o juiz, não existe casamento. O juiz não vai te declarar casado. Quem declara se está ou não casado é o juiz perante quem você manifestou a vontade de casar. Sem manifestação, não há casamento. Simples. Assim na terra como no céu. Amém. Amém, mas não acabou. Continua. A lei proíbe alguns tipos de casamento. Pais com filhas, mães com filhos, com netos, entre o adotante e aquele que foi adotado. Também proíbe casamento entre irmãos. Proíbe casamento de pessoas casadas. A lei proíbe casamento de pessoas casadas? Sim. A legislação do nosso país não permite casamento de pessoas que já se casaram. Necessidade para um novo casamento pela lei civil que seja decretado o divórcio. E aí ela não é mais casada, ela é divorciada. Divorciado no nosso país pode se casar novamente? A legislação permite. Mas se a pessoa está casada, ela não pode casar de novo. Mas não pode casar e depois divorciar da primeira? Não, não existe. Diferente é com Cristo. Porque a Bíblia diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é um dos versículos que mostra que Jesus está de braços abertos para todas as pessoas que estiverem dispostas a se dirigir a Ele. Não há restrição alguma. Ele não faz. Vamos prosseguir. Impedimentos para casamento. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Vamos lá. Aquela situação que você já deve ter ouvido falar ou visto em algum filme, onde o celebrante do casamento pergunta: se há entre nós alguém que saiba de algo que possa impedir este casamento, fale agora ou cale-se para sempre? Então, isso é verdade. O nosso ordenamento jurídico, as leis do nosso país
elas preveem essa situação que qualquer um pode apresentar objeção, pode apresentar contrariedade ao casamento de alguém. Em relação à nossa vida com Deus, nós estamos aguardando Jesus voltar. Nós, no céu, nos uniremos com Cristo e entraremos para a festa das bodas do Cordeiro. Alguém pode nos impedir? Olha, alguém pode dizer que nós não podemos estar presentes naquela cerimônia e nos comprometer eternamente com Cristo? Quem faz isso é o diabo. O diabo tenta convencer as pessoas que elas não são dignas. O diabo levanta calúnias sobre as pessoas, tentando mostrar para elas que elas não fizeram nada para merecer tanta coisa. É aquela plebeia que se casou com um príncipe muito abastado, muito rico. Aquela plebeia, aquela noiva pobre, aquela Cinderela que se casou com um príncipe e nunca fez nada por merecer. O diabo tenta convencer as pessoas que elas não são dignas de estarem com Cristo. Mas isso é uma mentira. No casamento, no nosso país, alguém pode apresentar algum motivo. Mas, em relação ao nosso casamento com Cristo, nada pode nos impedir. Primeiro, não adianta o diabo vir falar que nós não somos merecedores, porque isso já é uma verdade que nós sabemos. O diabo diz que nós não somos merecedores, não se assuste com o que eu falar, mas nesse ponto ele estaria falando a verdade. Mas o diabo não é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Mas um problema seríssimo é que ele não fala só mentira, ele fala a verdade para confundir as pessoas. Muitas vezes ele fala algumas verdades, mas para te levar para o caminho do erro. Vamos prosseguir. Então, não deixe o diabo te convencer de que você não é merecedor. Assuma que você não é merecedor, mas lembre-se de que é a misericórdia de Deus que te dá o direito de estar com Cristo. Bem, prosseguindo. Para se casar, você precisa se habilitar. Você tem que ir até o cartório e pedir para que seja publicado um edital. Durante 15 dias, aquele edital vai estar disponível para que as pessoas tomem conhecimento que aquelas duas pessoas querem se casar. Depois desse período, você tem 90 dias para marcar a data do casamento e se casar. Vamos aqui. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado, assinado por ambos os nubentes, de próprio punho ou, a seu pedido, por procurador e deve ser instruído com os seguintes documentos. Uma série de documentos são necessários. Enfim, qual lição nós extraímos daqui? Você tem que agir da forma correta para que o casamento seja válido. Você tem que ir até a autoridade competente. Não é onde você acha, não é onde você quer fazer o casamento que o casamento vai ser feito. Se quiser fazer da tua forma, você vai chamar de qualquer coisa, menos de casamento. Bom? Então, da mesma forma em relação às coisas de Deus. Deus estabelece como que algumas coisas têm que ser feitas. Se não forem feitas daquela forma, não adianta você esperar o resultado que você imagina. O resultado vai ser aquele que Deus disse que será. Faz da forma correta, vai colher aquilo que se espera. Faz da forma incorreta, você não vai colher aquilo que você gostaria, com certeza. Então, lição que nós podemos aplicar. Nós só conseguimos dizer que o casamento se consumou se nós fizermos da forma correta, da forma como está estabelecido na lei. Interessante. Parágrafo único. Vamos aqui direto.
Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Se durante aquele período que o edital foi publicado, ficou à disposição para que alguém se manifestasse, alguém vier e se colocar de maneira contrária ao casamento, você não precisa desmarcar o casamento, nem procurar outra pessoa com quem deva se casar. Você simplesmente se dirija ao juiz, não ao juiz de paz, que é a autoridade que vai celebrar o casamento, mas ao juiz do fórum, ao magistrado. Ele vai dizer se você pode ou não casar. Espiritualmente, quando recebemos a acusação do nosso adversário de que nós não somos dignos, não somos merecedores, podemos fazer a mesma coisa, recorrer ao juiz dos juízes, ao nosso Deus, e vai dar um jeitinho nessa situação. Seguindo, é dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Este artigo diz que você vai receber a orientação do oficial do registro lá onde você vai se casar. Ele vai te explicar algumas coisas acerca do casamento. Então, vamos lá. Informação oficial, ela está na lei e vai chegar ao teu conhecimento, ou você indo pesquisar, ou o oficial do registro civil vai te esclarecer. Não é o vizinho, não é a vizinha, não é o sogro, não é a sogra, não é um programa da tarde da televisão de fofoca, que discutiram o que tem, o que não tem que ter num casamento, nada disso. A lei é clara, é daquele jeito e ponto final e acabou. Ah, mas eu não concordo. Então não case. Simples assim. Ou você segue o que a lei diz para que a autoridade te declare casado, ou então você vai viver de qualquer forma e não é casado. Certo? Então, aceite a orientação da autoridade competente somente. No caso do casamento de Cristo, a palavra de Deus é a autoridade competente e ela que diz como tem que ser o teu comportamento e quais são os procedimentos que você deve adotar se você quiser encarar esse casamento. Aí a situação, né? A colocação não foi boa. Encarar um casamento com Jesus, volta, esquece que eu falei. Se você estiver disposto a casar-se com Jesus, aceite o desafio. Vale a pena. Vale a pena cumprir as exigências. Com certeza você não vai se arrepender. Depois que você está habilitado, você está apto para o casamento, você tem um prazo de 90 dias. E se passarem os 90 dias e você não marcar o seu casamento? Tem uma péssima notícia para você. Você perdeu o dinheiro que você usou para pagar as despesas dos editais, o edital de casamento e é arriscado perder a noiva também. Então, tome cuidado. Na nossa lei, você tem 90 dias para marcar o dia do casamento. Se não marcar, começa de novo. O que isso tem a ver com o casamento de Jesus? Lição que você tem que extrair. Não adie. Não deixe para depois. Decida-se o quanto antes. Com certeza você não vai se arrepender. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará. Começando do fim, acompanhem aqui. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. A lei diz no artigo 1533 que o casamento vai ser designado pela
autoridade que o celebrará. Interessante, não? Mediante petição dos contraentes. Os noivos podem pedir, mas quem define é o celebrante da cerimônia. E Jesus disse que o dia e a hora da sua volta, o dia e a hora do seu casamento, ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Deus marcou o dia e a hora para Jesus voltar. Será breve. Da mesma forma, o oficial vai realizar, a autoridade que vai realizar o casamento nesta terra, ele é que decide. Os noivos pedem. Muitas vezes ele aceita, outras vezes ele diz que não vai ser possível naquela data e não precisa se justificar porque não é quando os noivos estão querendo. Ele vai dizer: pode ser nessa data, você aceita? Se não aceitar, você está diante de um sério problema, com certeza. Então já sabe que o dia e a hora, quem decide não é você. Uma outra curiosidade é que no casamento, quem declara casado é o oficial, é a autoridade, é o juiz de paz. Não é mais ninguém que declara a pessoa casada, mas o juiz de paz. Estamos falando de casamento civil, não é um casamento religioso com efeito de civil. Estamos focando só o aspecto do religioso. E no casamento religioso, casamento civil, você não consegue casar-se antes de 15 dias, porque 15 dias é o período mínimo para que seja publicado o edital, para que todos tenham conhecimento daquele ato e se alguém tem algum motivo que possa impedi-lo, para que se manifeste. Então, você tem que esperar por 15 dias? Sim, tem que esperar por 15 dias. Você pode se casar no primeiro dia após os 15 dias? Pode. Pode casar no 90º dia? Pode. Pode casar em qualquer dia nesse período. O primeiro, 10º, pode se casar. Agora, pode ser feito um casamento mais rápido que isso? Pode. Eu achei interessante essa possibilidade que a lei traz, que o casamento seja feito sem observância de algumas exigências da lei. A própria lei abre uma exceção. Uma pessoa que está prestes a morrer, ela manifesta o desejo de casar. Basta ela chamar 6 testemunhas, que não sejam parentes, até um determinado grau, mas vamos, para evitar o risco, 6 testemunhas que não sejam parentes, que estejam presentes. Ali do lado do leito dela, onde ela está, a poucos minutos da fronteira com o reino celestial. E ela diz que quer se casar com a pessoa que está do seu lado, e a pessoa que está do seu lado concorda em se casar com ela. As 6 testemunhas saem dali, se dirigem até a autoridade e diz que ela expressou o desejo de casar. E que na presença das 6 testemunhas, ela se casou. Muito interessante isso. Então, um dos requisitos, que é o prazo mínimo de 15 dias, ele não precisa ser cumprido? Não. Em determinadas situações, não precisa ser cumprido. E em que isso se assemelha ao casamento com Cristo? Olha só. Uma das ordenanças que Jesus deixou foi o batismo. Ele diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, você tem uma ordem de Cristo para se batizar. E se você não conseguir se batizar? E se você não conseguir cumprir esse requisito? A palavra de Deus diz que você está livre de cumprir este requisito em uma determinada situação. Que situação é essa? Quando não for possível. E quando não é possível? Vou te trazer um exemplo da própria Bíblia. Lá, você conhece esse versículo? Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus,
estando na mesma condenação? Esta é a fala de um dos malfeitores que foi crucificado ao lado de Jesus. Prossegue. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, Jesus, nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 40 a 43. Então vamos lá. Da mesma forma que uma pessoa não tem a obrigação de seguir todas as exigências da lei diante de uma situação próxima à morte, também aquele que reconhece Cristo como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, não tem a necessidade de se batizar para ser salvo. Calma, explico. Em que situação você não vai se batizar? Numa situação em que não seja possível. Olha o caso do ladrão da cruz. O ladrão que estava na cruz, né? Crucificado ali ao lado de Jesus. Ele foi batizado? Não foi batizado. Ele se arrependeu? Se arrependeu. Reconheceu Jesus como Salvador? Reconheceu. Confessou Jesus como seu Salvador? Confessou. Tanto é que ficou registrado. Jesus disse para ele o quê? Meu amigo, desça da cruz, corra se batizar, porque a coisa está feia para o teu lado. Não, Jesus não disse isso. Jesus sabia da impossibilidade. Jesus não é formalista, Jesus é pragmático, ele é prático. Pragmático quer dizer prático. Jesus viu que o importante é o reconhecimento da obra que ele veio fazer aqui na terra. E o batismo adquire uma segunda importância, não é algo de primeira importância, caso a pessoa não tenha possibilidade de batizar. Ou seja, a falta de batismo não vai enviar a pessoa para o inferno, porque ela não teve aquela possibilidade. Então vamos lá. Eu tenho ouvido falar de batismos virtuais. Nessa época de pandemia, a ceia, não vejo problema algum, acho bíblico, participar da ceia, cada um em sua casa, acompanhando o momento pelas redes sociais, não vejo problema. Mas o batismo eu acho meio complicado. Batismo virtual. Vou até pesquisar para ver como que é depois. Será que é jogando água na tela do computador? A pessoa fica assistindo lá a programação, de repente, quantos querem se batizar virtualmente? Será que o celebrante, o ministro, o oficial pega um balde de água, ou joga um pouco de água, ou asperge um pouco de água na tela do computador, a pessoa do outro lado joga um copo como se fosse... Bom, eu não sei. O que eu tenho certeza é que você reconheceu Cristo nessa época, conheceu como seu Salvador, que Ele morreu para te salvar, crê em seu coração, Ele veio e Ele perdoa os teus pecados. E Ele perdoa, por piores que tenham sido, Ele perdoa-te de todos os teus pecados. Se você não conseguir se batizar, tenha certeza que você será salvo da mesma forma. Lembre-se no ladrão do lado dele, para quem Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não tenha dúvida, certo? A lei diz que os cônjuges têm deveres entre si. Fidelidade recíproca. O cônjuge não pode ser infiel. E com certeza, ninguém vai aceitar se casar com uma pessoa que não seja fiel também antes do casamento. Então, se você não se esforça para ser fiel a Deus antes,
depois. Na verdade, não haverá nenhum depois. Acha estranho isso? Por quê? Imagine que você esteja para se casar e a tua noiva foi infiel até o dia do casamento, mas te diz: a partir de hoje sou só tua. Você aceita casar com uma peça dessa? Jesus não faz isso não. Você não me perguntou, mas esse caso é um caso muito grave, então eu vou te aconselhar. Rapaz, não faz isso não. Melhor procurar outra, tá bom? Vamos prosseguir. Vida em comum no domicílio conjugal. Quem não tem vida comum não pode ser cônjuge. O casamento, ele traz um dever de ter uma vida em comum, morar em um mesmo lugar. Ah, mas a pessoa trabalha em outro estado, em outra cidade. São exceções, e a própria lei cuida disso. Mas a regra geral é mesmo lar. Respeito e consideração mútuos também. A falta disso pode causar a interrupção do casamento. Uma curiosidade, tem uma notícia aqui para os maridos e para as esposas. Quando você se casou, falaram isso? Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Então vamos lá. Quem dirige o casal? A Bíblia diz que o marido é o cabeça. E as irmãs dizem que a mulher é o pescoço, que vira a cabeça para onde elas querem. Não, está errado. Nossa, olhando ali, minha esposa ia falar alguma coisa, mas vamos prosseguir, não falou nada. Então, o marido é o cabeça do lar. E que às vezes tem lar que parece que tem cabeça de vento, né? Aí o pescoço tem que dar uma ajudadazinha. Bom, de qualquer forma, o marido é o cabeça e a Bíblia não diz que a mulher é o pescoço. Vamos prosseguir. Calma, irmãs, eu vou explicar. Então, a direção vai ser exercida pelos dois. Ora, pela mulher, sim, a mulher pode dar opinião. Estamos falando do casamento civil. E o homem também pode dar opinião. Espiritualmente, Jesus dá as regras. Nós podemos pedir alguma coisa? Podemos. E ele nos atende? Com muito prazer ainda. Até aqui, tudo bem. Agora vamos para a parte seguinte. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Que interesses? Interesses do casal e dos filhos. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, saiba de uma coisa. Se você não está se entendendo com a tua esposa, faça o seguinte, a lei diz que você pode ir pedir para que o juiz diga o que tem que ser feito. Sabia disso? Você pode usar o juiz. Eu vou dar mais um conselho, porque eu sei que desse depende a vida. Faz isso. Tenta chegar em um acordo com a tua esposa. Eu disse que conselho só em duas situações, quando pede ou quando deles depende a vida. Você não me pediu, mas eu vejo aqui que tua vida corre um sério risco se a tua esposa descobrir que você entrou com uma ação na justiça para que o juiz decidisse se o Dia das Mães seria passado no almoço, na casa da tua ou na casa da dela, e o jantar na casa da outra. Embora você tenha esse direito, em termos humanos aqui, eu te aconselharia a abrir mão dele. Faça um acordo com a tua esposa. Mas espiritualmente, se você não concorda com alguma coisa,
Fale com o juiz dos juízes, fale com Deus. E você acha que está sendo muito cobrado pelo filho? Converse com o pai. Enfim, o pai e o filho são um, nós entramos nesse debate quando as aulas voltarem, não vamos nos aprofundar nessa questão, mas, enfim, na dúvida, prevalece a vontade que o juiz determinar. E o juiz, o nosso Deus, ele já disse como que as coisas têm que ser. Então, eu não acredito que sejam tão difíceis como decidir onde que deve ser passado o feriado do Dia das Mães. Isso quando cessar essa quarentena em que nós vivemos. Eu não tenho esse problema em casa e eu espero que você não tenha. Mas se tiver, também te aconselho, não procure o juiz não. Embora seja teu direito, mas eu não acho a melhor ideia. Quero prosseguir? Já para finalizar, seja qual for a causa de uma separação e o modo como essa se faz, é lícito aos cônjuges estabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Isso quer dizer o quê? Havendo o desejo de restabelecer a sociedade conjugal, não importa o motivo da separação, por pior que tenha sido. A lei diz alguns motivos que podem ensejar o divórcio. E alguns se divorciam por infidelidade, o adultério, tentativa de morte, injúria, maus tratos, desonra, injúria grave. A lei dá alguns motivos pelos quais a pessoa pode chegar ao divórcio. Porém, a qualquer momento, não importa o motivo, ainda que tenha sido a tentativa de morte do cônjuge, olha que coisa grave. Adultério também, algo grave. Maus tratos, coisa grave. Mesmo que tenha sido esse o motivo de separação de duas pessoas, a lei, ela diz que eles podem voltar a andar juntos, bastando para isso informar ao juiz. E que lição nós tiramos daqui? Com Deus funciona exatamente da mesma forma. Se você foi infiel ao noivo, Jesus Cristo, se você andou fazendo coisas que desagradam muito a Ele, não importa o que você tenha feito, saiba do seguinte: basta informar ao juiz, ainda que tenha havido uma ação judicial para separação de corpos, com pedido de restrição, o marido não pode chegar a 500 metros da esposa, ainda que tudo isso tenha sido feito, ainda que os dois tivessem declarado guerra um ao outro, para voltarem, basta informar o juiz que eles querem aquilo. Da mesma maneira, Deus entende quando alguém que andou fazendo o que não deveria quer voltar a ter um compromisso sério com Ele, com Jesus Cristo, quer aguardar em paz a chegada dessa data que é o casamento. Deus, ele diz em sua palavra, e aí a gente já vai entrar na conclusão, o seguinte, a parábola do filho pródigo. Quero ler um trecho com vocês. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aquele filho, na parábola do filho pródigo,
foi motivo de tristeza e de uma desonra muito grande para seu pai. Gastou tudo o que tinha, gastou o que não tinha nem direito, e depois, quando estava na pior, quando estava no fundo do poço, levantou a cabeça e falou: quantas pessoas na casa do meu pai têm mais privilégios do que e eu aqui? Criou coragem, voltou e o pai o abraçou. Ele não esperava aquela reação do pai. Tanto é que ele disse: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Fiz o que não deveria. Me trata como um dos teus empregados. O pai falou: não, você é meu filho. Vem cá. Vamos matar esse bezerro cevado e vamos fazer uma grande festa. Colocou um anel no dedo, colocou calçados nos pés, entregou uma roupa nova para aquele seu filho, para aquele aprontão lá que saiu fazendo o que dava na cabeça. Mas ele tomou uma decisão sábia. Ele se voltou para o seu pai. Talvez você esteja pensando, mas o que eu já aprontei é imperdoável. Talvez seja para algumas pessoas da ótica humana, sob uma visão humana, debaixo de um olhar humano, você talvez tenha feito coisas que tenham sido imperdoáveis para um homem que não tem Cristo no coração. Mas saiba de algo, Deus está disposto a te salvar. Deus, ele te dá uma nova oportunidade. E aí você me diz: é porque eu não sei o que você fez. Então, eu vou te mostrar o que Deus diz. Além dessa parábola do filho pródigo mostrando o grande amor de Deus, há uma outra passagem na Bíblia, lá no livro de Jeremias. Vamos lá? Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, se juntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, e aí Deus diz: tu te maculaste com muitos amantes, você se manchou com muitos homens, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Deus nos dá o exemplo aqui de que, ainda que aqueles que o servem tenham feito coisas semelhantes a uma mulher que larga o seu marido e se relaciona com muitos outros homens, Deus disse que, ainda que isso tenha acontecido, Ele está disposto a receber esta pessoa novamente. Então, saiba que não há motivo para você não voltar-se para Deus. E finalizando a última tela da conclusão, o que nós podemos dizer disso? Não há motivo para afastar-se de um compromisso sério com Jesus. Os teus pecados não são grandes suficientes que não possam ser perdoados por Cristo. Ele os perdoa, perdoa todos. E você que se afastou, não tem motivo para não voltar. Porque ainda que Deus usou essa comparação da infidelidade de uma mulher para com um homem, se relacionou com vários homens, ainda assim, Deus é aquele homem que a aceita de volta. Então, se você fez coisas terríveis, saiba que Deus está completamente disposto a te perdoar e te dar mais uma chance. Bom, era isso que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até a próxima. Até logo.